Fala galera, tudo tranquilo aí? Vamos para mais nossa segunda aula, né, de programação orientada a eventos. Eu falei com vocês que hoje eu iria, né, gravar aquele exercíciozinho que a gente fez na última aula, né? Não gravei, porque deu um probleminha lá no computador aqui. E vou melhorar, né, vou fazer mais coisa do que eu fiz na última aula aí, beleza? Bom, recapitulando, com o nosso Visual Studio aberto, a gente vai vir aqui, né, projeto, arquivo, novo projeto, não é isso? A partir de agora a gente vai trabalhar com projetos, né? Aqui, ó, aplicativo do Windows Forms, né? Network, tá? .NET Framework. Eu falei na última aula. É diferente, né? A parte visual, né? Do Visual Studio aí, do C Sharp, não é isso? Estou criando telas, né? Estou criando interfaces gráficas para o meu usuário, beleza? Então, eu vou colocar aqui, igual na última aula, botei aula 1, vou colocar o nome de calculadora. E vou melhorar a nossa calculadora aqui hoje, fazer ela mais avançada do que fiz na última aula. Beleza? Calculadora. Deixa eu criar aqui. Bom, eu falei o seguinte, que tudo no Visual Studio, tudo no C Sharp, né, nessa interface gráfica, são objetos, são componentes de tela. E os componentes de tela, eles têm nome, tá? Nesse caso aqui, já veio pronto pra gente o form, né? No caso aqui o form 1, vendo aqui o nome dele. E eu falei o seguinte na última aula, você olha, pessoal, o interessante é que a gente atribua nomes significativos, né, nomes, a esses componentes, por quê? Com o passar, né, do trabalho, né, do tempo com o trabalho com o Visual Studio, com o C Sharp, a gente vai começar a construir aplicações mais complexas, maiores. E nesse contexto, vão ter diversos formulários, não sei, uma dezena de componentes em cada formulário. Então, para a gente não se perder nessas nomenclaturas aí, tá? Igual na última aula a gente colocou lá textbox 1, textbox 2, né? Vamos evitar isso. Vão dar nome certo aos componentes. Então, por exemplo, no formulário, eu uso uma terminologia de tentar abreviar o componente em 3 letras. No caso do formulário, FRM. E não é no text que eu mudo não, tá? Mudaria aqui, ó, é no name. Vendo aqui o name dele? Então eu mudaria aqui para quem? FRM, por exemplo, calculadora. Calculadora, por exemplo. Tá? Ele não vai mudar o text, tá? O text está aqui em cima ainda, que é o que está aqui na nossa barra de título do formulário. Então eu posso mudar aqui também, né? Então, calculadora. Aí, ó. Prontinho. Eu fiz o meu formulário, tá? Dei um nome para ele, FRM Calculadora, e dei um título melhorzinho para ele. Bacana? Olha, como a calculadora lá do nosso Windows, ela tem algumas particularidades, hein? Por exemplo, não tem um botão minimizar, não tem um maximizar, só tem um minimizar ou fechar. Tudo eu posso controlar aqui no meu objeto, beleza? Ou no meu componente, nas minhas propriedades. Então, por exemplo, aqui, ó, form border style é o fix dialog, ou seja, automaticamente ele já vai criar para mim uma caixa de diálogo, ok? Então, ele já vai eliminar alguns recursos do formulário, como por exemplo redimensionar, tá? Isso vai poder fechar ou minimizar, tá ok? Então, ó, quem mais eu posso mudar aqui? Se eu quisesse, né, colocar, né, o botão maximizar, o botão minimizar, né, box, eu não vou minimizar, não vou maximizar, nem vou minimizar, beleza? Então, eu estou vendo aqui, ó, eu estou tirando do meu formulário, né, algumas propriedades. Eu só vou fechar o formulário, nem minimizar eu vou. Bacana? Então, tranquilo, continuando aqui então. Vou colocar na tela
basicamente 3 controles, tá? 2 valores, tá? E um resultado, beleza? Então, eu venho aqui em caixa de ferramentas, que nós vimos na última aula, não é isso? Observe o seguinte, quando eu clico aqui em todos os Windows Forms, eu tenho aqui diversos controles, controles comuns, por exemplo. O meu text box, o meu label, o meu button, são controles comuns, né? Ou common controls, né? Que teria aí na versão inglesa, não sei quem está usando a versão inglesa, teria isso lá. Então vou colocar aqui, né? O meu text box, tá? No cantinho aqui bacaninha, beleza? Vou dar um nome para essa caixa de texto. Por que o nome, Juliano? Porque, igual eu falei no começo, para evitar da gente confundir ou trocar ou perder referência. Como é uma caixa de texto, tá? O name dela seria o quê? Textbox 1? Não. Eu uso, né, TXT, 3 letras para abreviar, né, o nome do componente. E no caso aqui seria o quê? O número 1 ou valor 1, né? Uma coisa que remeta ao conteúdo que eu vou trabalhar naquela caixa de texto. Beleza? Tá. Uma outra coisa que eu vou colocar ali também vai ser um label. Juliano, mas o label, tem que mudar o nome do label? Galera, eu particularmente não mudo o nome de label. Só o text mesmo. Mas por que não, Juliano? Porque o label, geralmente, eu não troco, né? É muito difícil manusear uma propriedade dele no meu projeto. Quando forem fazer esse trabalho de ter que alterar alguma propriedade do label, aí sim mudem também o nome do label. Aí qual seria a nomenclatura para o nome do label? LBL, tá? Então, já que nós estamos trabalhando aqui agora com o padrão, né, para colocar nome nos objetos, LBL, por exemplo, número 1, que seria, né, o meu label para o número 1. E no text, você aqui no text, vou botar aqui, né, o número, tá? Eu quero digitar o número. Ou valor, né, número 1, primeiro valor, né, primeiro número, tá? Então, vou botar aqui, primeiro número. Ok? Então, vamos lá. Primeiro número. Coloquei aqui já. Vou copiar e vou colar aqui. Bom, observe o seguinte, quando eu copio e colo, tá? O que acontece? Ele, olha aqui o que fez com o meu text box. Ele trouxe um name textbox 1. Eu não quero usar o textbox 1, é o txt n2, é o número 2, né? O valor 2, ok? A mesma coisa para o label. O name estava o que lá? É o label 1. Vou usar LBL número 2, tá bom? E o text aqui vai ser o quê? O segundo número, né? O segundo valor, ok? Bom, vou dar um Ctrl V novamente. Vou colocar o que aqui agora? Vou colocar aqui o resultado. Então, text, né? Vou dar aqui resultado no label e vou mudar lá, né, o name para quem? LBL resultado. Vou também mudar lá meu text box, que é o text box 1 para txt resultado. Beleza? Bom, já temos o que aí? Já temos os 3 componentes, né? Para text box, para manusear os dados que eu preciso de manuseá-los. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar aqui botões. Botões para quê? Um botão eu vou usar para fechar a aplicação. Galera, até mesmo o botão eu mudo, tá? O nome dele. Então, btn fechar, por exemplo. O que seria btn fechar? Vou fechar, né, o meu formulário quando for necessário. Então, vou botar aqui, ó, fechar ou sair, né? Tá aqui. Qual outro botão que eu posso colocar aqui também? Ó, vou botar aqui o botão limpar. O que seria o limpar? Ele vai limpar a tela do meu formulário. Então aqui eu vou limpar, né, os meus valores que estão lá digitados nos campos do minhas text box. Mesma coisa, btn limpar. Ou seja, sempre eu coloco 3 letras que representam o componente, que é, e ao final, né, depois das 3 letras, o nome que ele vai realmente desempenhar, a ação dele. Esse é um padrão que eu utilizo, tá bom?
Olha, tem diversas formas de fazer essa calculadora aqui funcionar. Eu vou usar a forma mais fácil agora por enquanto, tá bom? Eu vou usar o quê? Vou usar 4 botões, um para cada operação. Tá ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui, um botão, né? Vou até dar um Ctrl C, Ctrl V. Opa, deixa eu apagar isso aqui, vou colar de novo. Vou colocar aqui, Ctrl V e o Ctrl V. Bom, a minha ideia é fazer o quê? As operações básicas, né? Multiplicação, divisão, subtração, tá? E adição, subtração, multiplicação, divisão. Beleza? Então, no name aqui da galera, name do botão. O text aqui vai ser botar como o quê? Botar um mais. Opa. btn adição. O text, cadê o text dele, do botão? Text vai botar o quê? O mais. Ok? Esse botão aqui, botar no text o menos, não é isso? E o name dele vai ser o quê? btn subtração. Ok? Esse botão aqui vai ser o quê? O btn multiplicação. E vou colocar aqui lá um sinal de asterisco, né? É multiplicação. Posso colocar também o texto, né? Multiplicar, somar, subtrair. Fica à vontade depois se quiser modificar isso aí. Se eu estou fazendo uma analogia bacana com vocês aqui. Divisão, tá? E aqui o btn divisão. Beleza? Bom, já criei a interface, não criei? Deixa eu só redimensionar isso aqui, para a gente poder ficar mais bacaninha. Vou redimensionar isso aqui. Beleza. Bom, agora é o seguinte. Para eu fechar, olha aqui. Lembra que como é que eu aciono mesmo os eventos do objeto ou do formulário? Clico 2 vezes, né? No caso aqui, o botão fechar, o principal evento dele é o close, né? É o clique. Então, eu vou usar, né, o evento clique. O que quer dizer isso aí? A hora que eu clicar 2 vezes ou clicar sobre o botão, vai fazer o quê? tis.close. O que é o tis.close, galera? O tis.close, ele me dá o quê? Ele me dá lá a opção de fechar o formulário. É um método para eu fechar o formulário. Beleza? Então, o tis.close. Tis quer dizer o quê? Este formulário. Tá? O close é para fechar o formulário, é mandar a ação de fechar. Ok? Vou voltar para o design aqui. E o limpar? O limpar, eu vou dar o quê? Vou dar o meu txt n1.clear, né? Um outro método para limpar. txt n2.clear vai limpar. E o txt resultado.clear. Ok? Então esse é o código da última aula que a gente fez, né? Essa parte aqui. Bom, e agora? E para fazer a adição, a subtração, multiplicação e divisão? Muito fácil. Eu vou usar o evento, né? Aqui no caso, o clique do botão adição. Vou fazer o quê? Ó, eu vou... lembra na última aula que eu utilizei? Eu declarei duas variáveis double, né? Double. Melhor. Resultado. Juliano, mas btn resultado não vai conflitar, não? btn não, btn resultado. Tá? btn resultado é igual a quem? É igual, né? É double ponto parse, é isso que a gente fez na última aula. De quem? De text, de txt n1 ponto text, no caso mais double ponto parse de txt n2 ponto text. Feito isso, bom, esse aqui eu fiz o quê? Eu
peguei o que estava em TXTN1, né, TXTN2, nas suas propriedades text. São textos, tá? São caixas de texto, então tem que converter para número. Aí eu joguei este número convertido, somei com este número convertido e joguei aonde? Em resultado. E agora, o que eu faço com o resultado? Eu tenho que ir lá aqui, txt resultado, ponto, text, vai receber o quê? Resultado, ponto, toString. Ou seja, ele vai transformar o meu double em string. Querem ver funcionando? Vamos rodar isso aqui? Vamos mandar iniciar. Beleza? Ele vai rodar para a gente poder ver o que vai acontecer aqui agora. Vamos lá? Pessoal, recapitulando então, enquanto vai compilando aqui. Sempre coloquem nome nos controles. A única exceção que eu vou deixar vocês optarem por ela vai ser no caso dos labels, tá? Mas quem tiver aí, né, quiser usar a boa prática, inclusive o label você coloca nome para ele, beleza? Para evitar conflito no futuro. Então tá aqui, ó. Então aqui eu tenho 2, 20, mando somar, tá? Deu 4 lá. Deixa eu botar aqui 22, opa, 23, mandar somar, 25. Não é isso? Se aqui for 8, por exemplo, dá somar. Se mandar limpar, vai limpar. Se mandar fechar, fechar. Beleza? Observaram que a tela lá não pode ser modificada, o tamanho dela? Não perceberam não? Daqui a pouco a gente vai perceber isso aí. Outra coisa aqui, galera. Vamos voltar lá de novo. Deixa eu te falar um negócio interessante para vocês aqui. Esse código ele pode dar um erro. Onde pode dar erro? Por exemplo, se eu botar aqui 3 e mandar somar. O que vai acontecer aqui no caso? Olha, ele deu um erro. Deu um exception aqui. A cadeia de caracteres de entrada não estava em formato correto. Como assim em formato correto, Juliano? O que aconteceu aqui na realidade? Qual foi o problema para esse cara dar esse erro aqui para você? Você tem alguma ideia para gente? Sim. Qual que é o erro aqui no caso? O erro foi aqui, ó. Na hora de converter essa caixa de texto, olha o valor, olha o conteúdo dela. O text, tá vendo o text aqui como é que tá? Tá vazio. Como é que eu passo vazio para double? Não tem como fazer isso, vai dar um erro. Aqui é diferente, olha. Aqui, ó, o text é o quê? É 3. Estão observando? Então, para evitar esse tipo de coisa, o ideal, eu vou explicar isso em aulas futuras, né? Que é eu criar lá, né, um tratamento de erro, de exceções para isso. Como eu não vou chegar aqui, está muito cedo para falar sobre isso ainda, eu vou fazer diferente. Eu vou mudar um pouco a nossa feita aqui, o nosso processamento aqui, tá? Eu vou parar aqui, tá? Por causa do erro, e vou fazer o que aqui agora? Eu vou tratar isso aqui. Como assim tratar? Eu só vou deixar fazer esse processamento se eu informar lá para o cara os números digitados. Então olha aqui, if txt n1 ponto text igual a vazio, aqui tá galera, é igual, tá? Se isso aqui for igual a vazio, o que eu vou fazer? Eu vou dar mensagem de erro, message box ponto show de quem? Favor preencher o número, o primeiro valor, o primeiro número. Então eu vou só informar isso aqui para o pessoal, beleza? E vou mandar o meu controle, né, o meu foco do meu controle para aquele controle. Focus, ou seja, eu mando o foco para lá. Beleza? Aqui agora. Dá um Ctrl C e fazer a mesma coisa para quem?
para o número 2. 2, 2. Tá vendo? Aí sim eu estou tratando o erro. Ou seja, eu só vou deixar a outra coisa. Eu vou dar aqui um exit. Exit, não. Um return. Ou seja, eu vou parar a execução do meu programa nessa linha de comando aqui. Tá bom? Aqui não é break. Onde nas coisas? É um break. Dá um break aqui dentro. É o break. Return, vou dar o return mesmo por enquanto. O que vai dar? Vamos lá. Return. Beleza. Bom, vamos rodar isso aqui de novo. Vamos dar um iniciar. Não vou querer você aqui. Bom, se eu deixar agora aqui, ó, o valor vazio. Por favor, preencher o número 1. Ok, ele volta o código para cá, tá vendo? Não dá erro na minha aplicação. Beleza? Eu tratei o erro. 2, 3, somou 5. Mandei limpar. Formei só o 3 aqui, mandei somar. Vou preencher o número 1. Se eu encher o número 1 aqui e deixar o 2 limpo, segundo número. Beleza? Agora sim eu posso fazer o que aqui? Eu posso vir aqui, copiar este código e fazer o que com ele? Vou colocar nos eventos, né? Aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Aqui vai ser o que? Né? A subtração. Aqui vai ser o que? A multiplicação. Aqui vai ser o que? A divisão. Bom, a divisão tem um caso aqui à parte, né? O que quer dizer isso aí? Este valor aqui, ele tem que ser diferente o quê? De 0 e de vazio, né? Esse número aqui não pode ser 0 também não, tá lembrado? Você vai dar um erro lá na divisão. Então, já que eu estou aqui trabalhando, se eu fizer isso aqui, ó. Se double ponto parse desse cara aqui foi igual a 0, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que não existe divisão por 0 e faço o que aqui automaticamente? Não precisa nem mandar o foco para lá, posso mandar o foco. E falo que meu txt resultado, ele vai receber o que? Ponto text igual a 0. Juliano, tem que estar entre aspas aqui? Sim, é um texto. Aqui eu converti para número. Aqui é um texto. Beleza? Bom, tratei aqui já as minhas exceções. Vou mandar rodar. Vou colocar aqui, ó. 8, 2 aqui. Menos, dá 6, 16, dá 4. Beleza. Mais, dá 10. Se eu botar 0 aqui, ó, mais, menos, 0, divisão. Divisão por 0. Ok. Tá? Eu poderia até acionar um outro método aqui se for o caso, mas eu coloquei ali para ficar tudo redondinho. Tá bom? Então aqui, se eu quiser mudar aqui também, ó, e mandar aqui para dividir, ele vai botar 0 aqui no final. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou melhorar essa calculadora. Olha o que eu falei com vocês aqui a respeito das propriedades, tá vendo? Ele não tem aqui, ó, tá vendo? Como eu mudar o tamanho da tela, porque o formato foi de diálogo. E eu tirei os botões de minimizar e maximizar.
propriedades, beleza? Na próxima aula eu vou utilizar mesma calculadora, os mesmos códigos aqui, porém melhorando o código, deixando ele mais elegante, mais profissional e utilizando outros componentes. Vou tratar para não deixar o cara, né, digitar valores aqui se não for numéricos e outras coisas mais aí. Bacana? Então, Deus abençoe vocês aí e até a próxima aula, se Deus quiser.